levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós vamos abrir a Bíblia aí, 5 minutinhos, eu quero compartilhar contigo, porque quando nós estamos gratos ao Senhor, e Deus fala ao nosso coração através de cânticos, de orações, de histórias que são compartilhadas, mas Ele fala também através da sua palavra, e quando eu olho para 20 anos de história da Igreja Batista Memorial, 20 anos de vitória que Deus tem nos dado, conforme disse Davi, não foi fácil, conforme disse Zé Carlos também, não foi fácil, as lutas vêm, mas vencemos, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu queria compartilhar contigo um cântico, uma música composta na época do Inário de Israel, que é o Salmo, que são os Salmos. E eu queria compartilhar contigo o Salmo 126, ele é pequenininho, são 5 versículos. Salmo 126, que é o chamado Cântico de Romagem. Quando as pessoas estavam se preparando para ir ao templo, eles iam em Jerusalém, eles iam com o coração cheio de alegria, louvando ao Senhor, dizendo exatamente aquilo que está ali. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez coisas grandes por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas a corrente do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Ou como diz ali, os que semeiam em lágrimas, com cântico de júbilo, cegarão. A palavra de Deus está falando para mim e para você exatamente aquilo que foi dito aqui nessa noite. Que a vida não é um mar de rosas. Que você não foi colocado aqui nessa terra para poder viver um mar de rosas, um grande parque de diversões da vida. Isso não é a vida. Pelo contrário, o Senhor Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei com vocês. Ele disse: olha, aqui nessa terra aqui nós temos aflições, temos dificuldades, porque aqui não é a nossa terra permanente. Porque aqui não é o nosso lugar permanente. Tiago 4,14 diz que a nossa vida aqui nessa terra é como o vapor d'água, que logo se dissipa, que nós vamos passar um tempo aqui e nos vamos. Por isso, aqui não é o nosso lugar permanente, não é o céu. Mas que Deus, Ele cuida do seu povo. As lutas vêm, mas Deus cuida do seu povo. E esse cântico de romagem aqui, ele diz exatamente isso. Quando eles começam a cantar, eles dizem assim: quando o Senhor trouxe de volta os cativos para Sião, o povo de Israel, por pecar, por ter voltado as costas para Deus, por não dar ouvidos à palavra de Deus, foi para o cativeiro babilônico, o segundo cativeiro. O primeiro foi no Egito por 400 anos, e esse agora é o segundo cativeiro de 70 anos em Babilônia. Não foi todo o povo, foram os mais jovens, ficou um remanescente, poucas pessoas ficaram, mas a grande quantidade de pessoas foi para a Babilônia para trabalhar como escravos, e eles se institucionalizaram lá, e alguns nem quiseram voltar. Mas Deus, com poder e glória, levantou um tempo em que Ele trouxe de volta o seu povo. Ao fim dos 70 anos, Deus deu um fim naquela situação, e eles puderam retornar. E eu leio a palavra que diz assim: quando o Senhor trouxe. Essa palavra, quando o Senhor trouxe de volta, significa que Deus tem um tempo. Quando o Senhor resolveu fazer, aconteceu. Quando o Senhor decidiu que era o tempo da bênção chegar, chegou. Quando o Senhor decidiu que era o tempo da libertação, houve libertação. Querido, tem um tempo de Deus para a tua vida. Existe um tempo de Deus para a tua vida. Eu não sei, talvez você esteja hoje vivendo uma moeda. Talvez você esteja passando por situações tão difíceis na sua vida hoje. Talvez você tenha passado em tempos anteriores, no passado, quem sabe. Talvez você viva amanhã, não sei, não tem como saber. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Se você crê em Deus, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem um tempo de vitória para a tua vida. O segredo é continuar crendo. O princípio principal, a coisa mais importante da Bíblia, o ensinamento principal é que você deve continuar crendo. A Bíblia diz que aquele que perseverar será salvo. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer em quem retrocede. Deus fica triste com quem retrocede.
A Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer em pessoas que são perseverantes, que mesmo a despeito de lutas e sofrimentos, continuam caminhando, olhando para Ele, buscando solução nele. E eu vejo quando o salmista diz, elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Ele diz, o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele falou assim, não adianta, meu socorro não vai vir de outro lugar, o meu socorro vem do Senhor. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor. E a Bíblia diz, quando o Senhor trouxe de volta. Existe um tempo novo de Deus para a tua vida. Existe um tempo de mudança de Deus para a tua vida. Eu não sei, talvez você tenha entrado aqui nessa noite e ainda não tenha entregue a tua vida totalmente a Deus, como nós escutamos o testemunho tão bonito da Priscila aqui nessa noite, dizendo, pastor, eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu relutei, mas chegou um momento em que o Espírito Santo falou meu coração de forma tão grandiosa que eu entreguei minha vida para o Senhor. E tanta coisa foi transformada, quanta coisa mudou na minha vida, quanta coisa Deus fez nova na minha vida. Deus tem um tempo desse para a tua vida também. Amém, irmãos? Deus tem um tempo desse para a tua vida. Você só precisa fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Você fica, pastor, se eu não conseguir, pastor, e como é que vai ser, pastor? Então, não se preocupa. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confie que Ele é Deus poderoso e que Ele cuida da tua vida. Ele cuida daqueles que o buscam. O Senhor Jesus diz que ninguém que vai à sua mão é lançado fora. Ninguém que vai à sua presença é lançado fora. Se você entregar a tua vida para o Senhor, se você buscá-lo de todo o teu coração, creia em nome de Jesus. Ele tem um tempo novo para a tua vida. Você que já é um crente de Jesus Cristo, meu irmão, e está passando por luta, é parte da vida, fica firme. Porque a palavra de Deus está dizendo que uma hora Deus vai virar a tua sorte. Uma hora Deus vai dar um tempo de renovo. A palavra de Deus diz que quando esse tempo acontece, algumas coisas são fantásticas aqui nesse texto. Diz que quando esse tempo de Deus chega, e nós estamos ali na posição esperando, nós estamos ali crendo, nós estamos ali com nossos olhares e o nosso coração em Deus, a Bíblia diz que acontecem umas coisas, e diz aqui, ficamos como quem sonha. Você vai olhar e vai falar assim, nem nos meus sonhos eu achei que isso um dia fosse acontecer. Eu já vivi isso, alguém que já viveu isso? Você chega assim e fala, gente, como é que pode? Nem no meu sonho eu imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, que legal. E aquilo ali aconteceu, é bacana demais. Porque você diz assim, o povo de Israel falou, nós ficamos como quem sonha. Só para você ter uma ideia, eles foram libertos da maior potência militar do tempo deles, sem precisar briga nenhuma, sem guerra nenhuma. Um dia de manhã o rei acordou, e a Bíblia diz que Deus usou o rei, que era um ímpio, que não cria em Deus. Deus usa aquele rei, ele chega na varanda, vira para trás assim e fala assim, vem cá, esse povo de Israel está fazendo o que aqui? Não, eles estão cativos aí, então manda todo mundo embora, de volta. E eles vieram. Quando acontece, quando chega o tempo de Deus, você vai ficar até assustado. Você vai dizer, como é que pode? Eu já nem esperava mais. Mas chega. Diz que, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais além do que pedimos ou? Só um sonho. Só, a gente fala assim, isso é um sonho. Porque ele é capaz de dar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus dessa igreja. Esse é o Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos dirige. E quando o tempo de Deus chega, é maravilhoso. Porque a sua vitória vai servir de testemunho para as pessoas ao seu redor. As pessoas vão olhar para você e vão dizer como os povos, quando viu o povo de Israel passando, cantando, voltando para casa, levando material para reconstrução, todo mundo feliz, voltando para casa. Diz que as nações diziam, olha, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por ele. E diz que o povo, assim, tendo uma atitude orgulhosa, de alegria, dizia, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha que coisa interessante, as pessoas, tem gente nessa terra que pode até não acreditar em você. Que pode até lançar uma palavra de derrota sobre a tua vida, dizendo, isso não vai dar em nada não, isso aí não vai para frente não. Tem gente nessa terra que pode até olhar para você com desdém, quem sabe até dentro da tua família, da tua empresa, mas quando o tempo de Deus chegar, eles vão olhar para você em vitória, porque Deus é o Senhor da tua vida, e você está com o seu olhar e seu coração colocado nele, e eles vão ser obrigados, irmãos, a dar testemunho como as nações para Israel, dizendo, verdadeiramente, o Deus que ele serve é um Deus grande. O Deus que ele serve, o Deus que eles servem, dentro da tua família vai falar assim, olha, só Deus, mas Deus fez uma obra nessa vida, e olha que mudança, olha que tempo novo de vitória. Mas para isso você tem que confiar, ficar firme no Senhor,
caminhar olhando para o Senhor, colocar o seu coração em Deus e resistir. Resistir. O apóstolo João, ele chega a dizer, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ainda não chegou esse tempo. Às vezes você não está resistindo a uma tentação. Às vezes você não está resistindo ao cansaço. Você não está resistindo a uma tristeza. Resista. Fala, Senhor, me dê forças. Porque se Deus não muda a situação, Deus muda você. Se Deus não vai abrir um mar, Ele vai te fazer passar por cima andando, que nem Pedro andou. Se Ele não vai retirar aquele problema, Ele te fortalece de tal maneira, que quando você passar, você vai olhar para trás e vai dizer, só Deus para me dar força. Como eu consegui vencer isso aqui? Foi porque Ele mudou você. Você diz, eu era uma manteiga derretida, pastor. Pastor, eu pensei que não tinha força para nada nessa vida. E enfrentei tudo aquilo. E Deus me sustentou de pé. Ele me deu a vitória, porque quando Deus entra, até as pessoas ao teu redor vão ter que dar testemunho da vitória de Deus na tua vida. Fica firme, persevera. E aqui para terminar essa palavra, ele diz algo interessante demais. Ele diz assim, Senhor, versículo 4, restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Eu já falei isso aqui na Memorial, mas isso ficou tão vivo na minha mente que eu sempre conto isso. Eu vi um programa da Discovery que eles mostraram esse lugar chamado Negueb, no norte da África. O Negueb é um lugar muito interessante. Ele tem um período do ano que fica tão seco, que não tem vida. Os animais somem. Aliás, alguns ficam enterrados dentro da lama, propriamente dito, soterrados. Não tem verde. O lugar é um lugar cinza, feio. Sem uma planta, sem um verdinho. Sem uma ave voando, sem um animal caminhando, aquilo é tudo rachado, o chão é rachado, aquilo é terrível, é feio. Tem uma época do ano que você vai ali e diz, aqui não pode existir vida, nunca nesse lugar vai ter vida, isso aqui é terrível. Mas tem uma época do ano, uma outra época do ano, que vem as monções. O que acontece? Vem aquela chuva torrencial, e diz aqui, restaura, algumas versões está, restaura Israel, como as torrentes do Negueb. Vem aquela chuva torrencial, e ela vem avançando sobre o Negueb, e ela se instala sobre o Negueb. Chove durante meses no Negueb, depois a chuva vai embora, e quando a chuva vai, o verde floresce do nada. O lugar vira um jardim maravilhoso. As plantas brotam, as árvores ficam verdes, os animais surgem de dentro do chão. Os animais surgem, as manadas vêm e se instalam ali. E aquilo é lindo e maravilhoso. Você olha, está aquele lugar bonito. Você nunca imaginou que houvesse tanta vida num lugar tão feio. Assim é a vida daquele que confia em Deus. Ainda que hoje você olhe para a tua vida e diga assim, pastor, está árido. Pastor, está seco. Pastor, não vai brotar nada aqui não, pastor. Se você confiar em Deus, um dia a torrente do Negueb vai cair sobre você. Amém, irmãos? Um dia vai cair sobre você em nome de Jesus. Uma hora vai vir a chuva do Espírito sobre você. Uma hora Deus vai soprar com poder e glória sobre a tua vida. E aí vai brotar a vida do nada. As coisas vão surgir na tua vida. Aquilo que você sempre sonhou, mais do que você pediu e pensou, vai vir de encontro à tua vida. Porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus que cuida de você. E finalmente ele diz o que acontece. Ele diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando o povo de Israel voltou para a sua terra, voltou para Jerusalém, a terra ali da Judéia, a gente às vezes fica pensando que foi fácil, eles chegaram e tomaram posse, mas não foi. Primeiro teve muita batalha, e depois a terra estava abandonada por 70 anos. Tinha muito mato, cardos, abrolhos, a terra estava feia, não lavrada, não cuidada, o mato tomou tudo, as construções foram destruídas, arruinadas, e o povo chegou ali e encontrou aquela situação. E eles falaram, e agora? Agora é trabalho. E eles então começaram a lavrar a terra e cantar cânticos ao Senhor, passando ali o arado e cantando cânticos ao Senhor. E começaram ali chorando por lembrar que aquilo foi um dia, o que aquela cidade foi um dia, o que aquilo foi um tempo atrás. Eles choravam lavrando, vendo aquela terra abandonada, e eles lavravam e as lágrimas desciam. Mas diz a Bíblia que eles não desistiram, e continuaram lavrando, e continuaram cuidando, e continuaram plantando. E um dia então, chega o dia da colheita, e eles podem abraçar os feixes do trigo, e trazer sobre os ombros, cantando. E a Bíblia usa isso como uma ilustração para a nossa vida, dizendo, aquele que leva a preciosa semente, é a palavra do nosso Deus no nosso coração. Ele diz, aquele que retém, aquele que guarda a preciosa semente no seu coração, a semente que traz fé, a semente que traz intensidade de vida com Deus, aquele que leva a semente ainda que chorando, ainda que de vez em quando você tenha que chorar,
Assim como em alguns momentos da história essa igreja chorou. Como em alguns momentos da nossa história nós choramos. E isso é parte da vida, não tem como fugir disso. Ainda que você leve a semente chorando, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, aquele que está agarrado ao Senhor, diz, voltará sem dúvida. Eu gosto do sem dúvida. Voltará sem dúvida. Não existe a mínima possibilidade disso não acontecer. Se você for fiel ao Senhor, se você mesmo chorando, continuar reter a palavra de Deus no teu coração, continuar fiel ao Senhor, ainda que chorando e caminhando, você se mantiver fiel ao Senhor, a Bíblia diz que sem dúvida você voltará com alegria, com um grande sorriso, trazendo contigo os feixes daquilo que Deus fez florescer na tua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe muito sua vida. Igreja Batista Memorial, parabéns, que Deus abençoe vocês, desde os membros fundadores que ficaram de pé aqui hoje, até os nossos últimos batizandos que chegaram agora, nesse tempo presente, que Deus abençoe. Tudo isso é parte de um mosaico de Deus, de uma grandiosa história que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Até quando, pastor? Não sei, porque uma hora dessa Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. E aí, filho, a Bíblia diz que estaremos com Ele para sempre. Aí está tudo nas mãos dele. Mas enquanto estivermos aqui, nós seremos uma igreja bíblica, contextualizada assim, mas bíblica, e que busca fazer de cada pessoa um filho de Deus. Que tem como principal objetivo amar, respeitar e receber pessoas nesse lugar. Amém?